Magda estava olhando para a porta. Hoje era o dia em que ela finalmente conseguiria dar o troco no marido. Seus olhos brilharam com fogo maligno. Quanto tempo ela estava esperando por este dia? Ela ouviu o som da porta se abrindo. Era isso. Por 2 longos anos ela esperou por isso, e agora seu coração batia forte no peito. Suas coisas estavam empilhadas na cama. Havia um saco plástico próximo no qual ela deveria embalar tudo. Uma mulher uniformizada entrou na sala. Pegue suas coisas e saia daqui. Ela se levantou rapidamente, arrumou suas coisas e saiu às pressas. Mal posso esperar para conhecer seu namorado. O diretor da prisão sorriu seguindo ela. Magda não respondeu. Ela andava de cabeça erguida. Ela não se importava mais com o que estava sendo dito pelas costas. Ela teve sua cota de azar, mas era hora de dar o troco naqueles que transformaram sua vida em um inferno. Ela estava olhando para frente, mas os eventos de 3 anos atrás estavam passando diante de seus olhos. Magda e Ricardo eram empresários de sucesso e depois que se casaram. Porém, havia um lado negro em seu sucesso, porque também trouxe discórdia para a vida familiar, mesmo sabendo tudo sobre as aventuras românticas de seu marido, mas pelo bem de seus negócios, ela aguentou tudo. Doeu, mas ela ainda se lembrava do marido como ele era quando se conheceram. Naquela época, eles eram pessoas simples e apaixonadas um pelo outro. Com o passar dos anos, porém, o amor foi desaparecendo aos poucos, dando lugar à monotonia. No entanto, Magda ainda confiava no marido quando se tratava de negócios. Ela assinou todos os papéis que ele apresentou a ela. Sem sequer olhar para eles, e isso acabou por destruí-la, toda a sua vida feliz e bem-sucedida se foi em um dia. Nesse dia ela se viu em tribunal, acusada de fraude grave e ocultação de recursos monetários e foi enviada para a prisão. Ela foi incriminada pelo próprio marido que apresentou documentos falsos. O julgamento não durou muito. Seu marido testemunhou contra ela despreparada. Ela não conseguiu encontrar um bom advogado. Provavelmente o marido subornou o tribunal porque o veredito foi unânime. Surpreendentemente rápido, o juiz atribuiu toda a culpa a ela. Ela nem teve tempo de entender nada. Quando ela foi condenada a 5 anos de prisão, ela voltou à realidade. Mas era tarde demais. Mas ao longo dos 2 anos que passou na prisão, ela mudou. Agora ela não era mais a garota assustada que não conseguia se defender. Ela agora tinha a força que nutrira em si mesma por seu bom comportamento. Ela foi solta em liberdade condicional. E agora queria dar o troco, e Ricardo era a principal pessoa a quem ela estava ansiosa para apresentar a seu novo eu. Magda pensou em tudo isso enquanto estava na prisão. Quando Magda se viu do lado de fora do portão da prisão, ela não conseguiu dar um único passo. O medo a agarrou novamente. Por 2 longos anos ela vinha alimentando um plano maligno, e agora temia não ser capaz de levá-lo adiante. Ela ficou imóvel por quase 5 minutos, e então viu uma figura familiar se aproximando dela. Ela suspirou de alívio. Graças a Deus ele está aqui. Ela correu para encontrá-lo, e ele também apressou o passo. Alguns momentos depois eles se encontraram e o homem a tomou nos braços. Magda, não acredito que isso finalmente aconteceu. Magda enterrou o rosto em seu pescoço ao mesmo tempo, dando uma risada nervosa. Ele estava esperando por esse momento tanto quanto ela. Era Vitor, um amigo do marido dela. Logo depois que ela foi presa, ele começou a visitá-la na prisão. Ele acreditava que ela não era culpada e sabia que Ricardo não era tão inocente quanto ele sempre fingia ser. O fato de Vitor ter sido parcial para Magda também desempenhou um papel importante neste caso, mas ele nunca falou sobre seus sentimentos.
Foi apenas um ano após o início de suas visitas que ele confessou o que sentia por Magda e, nessa época, Magda estava mais do que grata a Vitor. Eles se apaixonaram um pelo outro, ela na prisão, ele lá fora. Mas nada os detinha agora. Eu estava com medo de que você não viesse atrás de mim, a garota sussurrou. O homem a segurou ainda mais forte em seus braços. Como eu poderia não vir? E eu não vou deixar você ir agora. Magda suspirou feliz e contente. Quando ela estava na prisão, começou a descobrir coisas interessantes sobre o marido. Vitor era um amigo próximo de Ricardo e sabia uma ou duas coisas sobre seus golpes. Foi Vitor quem disse a ela que Ricardo começou tudo isso por causa de sua amante, que queria fazer parte dos negócios de propriedade de Magda. Foi com a ajuda daquela mulher que seu marido armou o plano maligno e conseguiu. Quando Magda descobriu sobre isso, ela jurou dar o troco nele e Vitor ajudou nisso. Ele costumava visitar a casa de Magda e Ricardo. No entanto, o marido desconhecia qualquer relacionamento entre os dois. Ele não monitorava a vida de Magda na prisão e, consequentemente, não sabia das visitas de Vitor. Após o julgamento, ele se divorciou de Magda e agora não se importava com o destino dela. Vamos sair daqui. Eu quero tomar um banho fora dessas paredes. Parece-me que fiquei completamente impregnada desse cheiro podre de prisão. Magda torceu o nariz. Vitor riu. O que você está falando? Você cheira melhor do que qualquer mulher no mundo. Ele beijou sua testa e então abriu os braços, soltando-a de seu abraço. Magda riu, curtindo o som de sua própria risada ao ar livre. Agora seu rosto está em suas mãos. Ela podia rir quando quisesse, sem ter medo dos gritos malvados dos carcereiros. Eles caminharam até o carro de Vitor, estacionado nas proximidades. Magda sonhava com um banho quente e uma xícara de café. Depois de um tempo, ela já estava sentada em uma cadeira na casa de Vitor. Sua cadeira estava úmida. Ela estava envolta em um roupão cheio de lágrimas, segurando uma xícara de café nas mãos. Ela apreciou o primeiro gole e, em seguida, fechou os olhos alegremente. Então, terminando o café, colocou resolutamente a xícara na mesinha de centro e disse: "E agora eu quero que você me mostre esses papéis. Eu tenho que ter certeza de que tudo foi planejado." Magda cerrou os punhos com impaciência. Vitor estava olhando para ela com carinho. Essa mulher o estava deixando louco há muito tempo. Por tantos anos ele guardou seus sentimentos para si mesmo. A irmã de Vitor trabalhava para a empresa de Magda e Ricardo, e ele não apenas visitava a casa deles com frequência, mas também tinha o hábito de ir ao escritório. Ele disse a todos que queria ver sua irmã no trabalho de vez em quando, mas a verdadeira razão por trás de suas visitas era Magda. Ele secretamente a admirava. Vestida com um terno de negócios com documentos nas mãos. Ela lhe deu uma emoção que nenhuma outra mulher no mundo poderia dar. E agora Magda está sentada em sua poltrona em seu roupão. Não é esta a verdadeira felicidade? Ele tirou alguns papéis de um pequeno cofre em seu armário. Ele cuidadosamente os trouxe para Magda e os entregou a ela. Magda pegou os papéis com um sorriso. Ela sabia que eles eram a ruína de Ricardo e saboreava a cada momento segurando o destino dele em suas mãos. Ela olhou para Vitor novamente com um sorriso. Conte-me mais sobre como tudo funcionou quando eu estava na prisão. Vitor sorriu e começou a dizer que minha irmã mais nova não recusava informações. Ela também acreditava que você era totalmente inocente, então prometi a ela que não a abandonaríamos quando saísse. Ela faz parte da nossa equipe e vamos cuidar dela. Quando fui ao escritório, Ricardo, ele me contou sobre mais uma mulher que conquistou. Ele estava totalmente cheio de si. Naquele momento, minha irmã entrou.
Ela entregou a ele um monte de papéis que ele tinha que assinar. Ele ficou tão relaxado depois que prendeu você que não acompanhou mais os assuntos da empresa. Foi quando ele assinou todos esses documentos sem ao menos lê-los. Magda fechou os olhos alegremente. Sim, agora ele pagará por todos os seus golpes. Ele pagaria integralmente. Pelo que ele havia feito com ela, ela tentaria torná-lo o mais doloroso possível para ele. Ela abriu os olhos e olhou para Victor. Ela estava destinada a conhecer este homem. Ela o conhecia há tantos anos, mas não tinha ideia de seus sentimentos. Primeiro ela estava muito obcecada por Ricardo, e então havia a dor de sua traição. Ironicamente, foi somente depois que ela foi presa que ela conseguiu ver as coisas com clareza. E foi então que ela viu algo nos olhos de Victor que a fez estremecer por dentro. Ele a ajudou tanto que traiu o amigo para ajudar a mulher que amava. A mulher que nem lhe prometeu nada. Ela se inclinou para Victor, colocando os braços em volta do pescoço dele, e então disse baixinho: "Eu te amo e quero estar com você quando tudo terminar." Você vai se casar com uma ex-presidiária? Não tenho o direito de perguntar sobre isso, mas preciso saber. E eu quero saber isso agora. Victor segurou seu rosto com as palmas das mãos. Eu nunca te deixarei. Há anos que sonho com isto. Claro que eu quero estar com você. Mas se você quiser ouvir uma proposta minha, então aqui está. Você quer se casar comigo? Magda riu. Sim, eu quero. Eles se fundiram em um beijo e então aconteceu algo que ambos esperavam há muito tempo. No dia seguinte, Magda, com um lindo terninho, aproximou-se do prédio alto onde ficava a sede da empresa. Ela estava usando lindos sapatos de salto alto e se sentia confiante. Ela carregava uma pasta com cópias dos documentos. Ela estava pronta para confrontar seu ex-marido. Quando ela entrou no escritório, um silêncio mortal caiu. Ninguém a impediu quando ela abriu a porta do escritório de Ricardo. Ela entrou confiante. Eles fecharam a porta atrás dela. Ricardo estava sentado em sua mesa e falava com alguém ao telefone. Sim, com certeza. Eu vou buscá-lo hoje à noite, bebê. Você vai me contar tudo. Eu vou chamá-la de volta. Ricardo parou no meio da frase. Quando viu Magda parada no meio de seu escritório, ele empalideceu e silenciosamente desligou o telefone. Seu rosto estava contorcido com uma mistura de medo e raiva. O que diabos você está fazendo aqui? E por que você foi autorizada a entrar aqui sem permissão? Magda sorriu e então caminhou até a mesa. Ela se sentou em uma cadeira e cruzou as pernas. E colocou uma pasta de documentos no colo dela. Provavelmente porque sou dona deste lugar, ou talvez porque todos saibam que você é o principal fraudador aqui e não eu. Ricardo cerrou os punhos. Sua raiva crescia a cada segundo. Você sabe o que? Não me importo com o que os outros pensam, muito menos com você. Você não é mais minha esposa e também não é ninguém aqui. Agora deu fora daqui. Você foi libertada da prisão cedo demais. Mas agora, por que você não faz uma coisa boa e segue seu próprio caminho? Caso contrário, vou colocá-la na prisão novamente, e por muito mais tempo desta vez. Magda sorriu, mas havia gelo em seus olhos. Você não sabe o que está fazendo tentando me expulsar daqui. E acredite em mim, você terá uma grande surpresa. De qualquer forma, estou preparada para tolerar sua raiva porque ela será justificada. Você me prendeu enquanto se divertia com todas as suas mulheres, e agora é a minha vez. Agora você vai ter um gostinho do que você me fez passar. Magda abriu lentamente a pasta com os documentos, tirou alguns papéis e os colocou em uma mesa na frente de Ricardo. Peço para você dar uma olhada nesses papéis.
Destrua-o se quiser, estas são cópias, os originais estão com meu advogado, que representará meus interesses no tribunal. O que quer que você faça agora, tudo será usado contra você no futuro. É por isso que eu digo imediatamente: se você encostar um dedo em mim, você irá para a cadeia pelo resto de sua vida. Ricardo franziu a testa e pegou os papéis depois de estudá-los. Ele ergueu as sobrancelhas em espanto como se fosse uma piada. Ricardo olhou para sua ex-esposa com descrença. Magda se aproximou da mesa e sussurrou: Você me ensinou há 2 anos que não há espaço para piadas nesta vida. Eu era uma boa aluna, não é? Alguns meses depois, Magda se casou com Vitor. Ela agora era a proprietária legítima de sua empresa. Ela também tirou a mansão do ex-marido e o carro caro dele. Ricardo ficou sem nada. Ele desapareceu de sua vida como se nunca tivesse existido. De acordo com todos os documentos, foi provado pelo tribunal que ele escreveu voluntariamente uma renúncia de todos os seus bens e sua empresa em favor de Magda. Desta vez Magda, e comemorou com seu novo marido que a ajudou a se encontrar novamente.